É ele? Samir, estava contando aqui pro Hernan, meu amigo, o café que você fez para mim ontem, chiquérrimo, eu quebrando as suas coisas, ele trouxe uma maleta parecia do James Bond 007, eu quebrei o equipamento, foi assim lamentável, mas depois deu tudo certo. Obrigada. Você está com seu cafezinho aí, soube que você está na apuração, quero saber todas as novidades desse timão. Aí, ó, muito bem. Boa tarde, Luísa, Hernan. O Hernan ontem perdeu, né, aquele café maravilhoso. E em relação ao Corinthians, né, é que eu tô com retorno. Deixa eu tentar aqui, vou baixar aqui para tá dando um retorno para mim. Não sei se o pessoal me ajuda aí também. Tá. Enfim, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Sim. O... Vocês estão me ouvindo, né, Luísa? Tamo, sim. Você nos ouve? Tá. Então, olha só. Em relação ao novo técnico do Corinthians, ontem a gente trouxe a informação da reunião que seria hoje, né, pela manhã, e aconteceu. Ontem a gente já trouxe também, né, na minha coluna, que o Dorival era o nome cotado, era o principal nome, é o número 1 da lista, né? Acho que o Hernan também já trouxe a informação agora que o Hernan avançou, na verdade, né, porque ele traz a informação de um acerto verbal com o Dorival. O Dorival é o number one do Corinthians, claro, o nome mais cotado para assumir. O Ramon Dias, ele segue como técnico do Corinthians, seguiu pela manhã, deu treino, só que foi uma estratégia da diretoria do Corinthians. O que a diretoria fez? A diretoria se reuniu pela manhã, mudou o horário do treino, o treino era à tarde, a diretoria antecipou o treino para amanhã, fez aquela reunião brincando, né, de traíras, né? O Ramon e o Emiliano não participaram da reunião, colocaram os nomes na mesa, entraram em contato com o Dorival. A informação que eu tenho é que houve a negociação e as conversas com o Dorival pela manhã. Outros nomes foram citados até por prudência, né? Caso o Dorival não aceite, o Corinthians já tem alguns nomes para poder avançar, né, para cima desses outros nomes. Alguns nomes já descartados na reunião. É assim, aqui a cúpula do Augusto, ela contém uns 4, 5 pessoas que são de confianças dele, mais o Fabinho Soldado, que é o mais conservador de todos. E quando os nomes eram citados, por exemplo, o Diniz foi citado por um dos componentes ali da cúpula do Augusto. Esse já foi rejeitado e descartado na hora. Outros nomes, claro, que não foram rejeitados, o caso do Tite, por exemplo, que sempre é um nome que vai ser cotado no Corinthians, e até o Fábio Carille foi citado. Mas o Fábio Carille quando teria que pagar multa para o Ramon, multa para o Vasco, enfim, mas o nome é o Dorival. Uma coisa a gente pode cravar aqui, né? Eu não estava com retorno, eu não sei se o Hernan já cravou o Dorival. O que eu cravaria até o momento o Dorival só não vai ser técnico do Corinthians se ele não quiser. Se ele falar assim, ó, não quero trabalhar, achei melhor não trabalhar, porque saí recentemente da seleção, mas ele é o nome, o Corinthians está disposto a pagar o que o Dorival pedir. Até porque é o nome da torcida, de preferência. O Augusto está super pressionado com essa situação dele hoje no Corinthians, inclusive impeachment. Esse é o nome, é a bola da vez. Só um bastidor curioso também, o Memphis chegou a sugerir, tá, no Corinthians um nome europeu. Eu não sei que nome é esse, mas a diretoria tem o Dorival acima de qualquer nome hoje, inclusive desse nome sugerido pelo Memphis numa conversa meio que informal ali, mas o nome foi sugerido. Mas é isso, Dorival no topo da lista. Uma fonte me disse que hoje à tarde eles queriam já acertar tudo, e essa fonte me disse, Samir, ó, hoje à tarde eu acho que ele cai, por isso que fizeram isso, né? Colocaram o treino pela manhã para ficar à tarde livre, não precisar ter treino, e aí a diretoria trabalha aí à vontade essa questão, principalmente com o Dorival, para tentar bater o martelo. Realmente é o grande nome da diretoria para ser o novo técnico do Corinthians, Luísa. Então, a gente abre de primeira aqui com essa informação importante. Dorival muito no alvo da diretoria do Corinthians. Mas vamos dar um passo atrás aqui, que era o que eu estava começando a conversar com você, Hernan, quando o Samir entrou. Vamos pelo trabalho do Ramon, por enquanto. Qual que é a avaliação? Não tem realmente possibilidade dele permanecer? Como que isso está sendo visto? Porque o Corinthians, querendo ou não, foi campeão paulista há 6 jogos, faz muito pouco tempo. Esse crédito já foi todo embora, e nesses 6 jogos, uma vitória só nesse período, já acabou, não dá mais? Qual que é esse termômetro, essa avaliação no momento? A questão toda que fica é que, assim,
o time teve uma evolução no final do ano passado. O time conseguiu a vaga na Libertadores, que era improvável. O time conseguiu construir uma casca e construir um padrão de jogo que decidiram manter o trabalho do Ramon Dias. Só que esse trabalho durante o Campeonato Paulista, por mais que fez uma campanha que foi boa, chegou na final, ganhou do Palmeiras, ainda se via muita coisa das Copas do ano passado nos mata-matas assim desse ano. E quando cai na Libertadores e começa um Brasileirão muito ruim, volta aquela análise, não vai dar certo. Já caiu na Libertadores, foi um baque muito grande. Começou a Sul-Americana com 2 resultados muito ruins. Praticamente fora da Sul-Americana, porque só passa um e você tem um resultado de empate e uma derrota em casa. Brasileirão, começa a perder em casa. Aí você começa a ter derrota em casa. Um Fluminense que tudo bem, está jogando bem com o Renato, é um trabalho novo, vem com confiança, mas não é um time para você perder em casa. Então, assim, perde o derby, da maneira que foi, porque foi um atropelo, né? O Palmeiras poderia ter ganhado de muito mais. O que acontece? A análise foi, vai acontecer o que aconteceu naquela dúvida do ano passado, onde o Ramon balançou bastante e quase foi trocado naquela reta final, quando falava assim em rebaixamento. Será que vale a pena correr esse risco de novo? A relação com o Ramon é muito legal, gostam do Ramon, chamam ele de Dom Ramon, o Emiliano também é um cara legal, a grande maioria dos jogadores se dá bem com a comissão técnica. Tem sim alguns pontos de reclamação do trabalho da comissão técnica, existem críticas dos atletas, da diretoria. Então, assim, quando o trabalho começou a faltar resultado, essas reclamações começaram a ficar muito claras. Tudo isso foi ganhando luz. E aí agora chega esse resultado ruim em casa, praticamente a pá de cal ali para você fazer a troca. Ô Samir, tô vendo ali, né, a tarja que você trouxe. Dorival só não vai ser técnico do Corinthians se não quiser. E a partir disso, e desse cenário que o Hernan está destrinchando e que você tocou nele também, a saída do Ramon é uma decisão tomada, independentemente se o Dorival vai aceitar ou não? Ou de repente, o Dorival falou não, já falou para o Santos, tenta um outro técnico, também falou não. Santos já tomou 4 nãos, né? Só pegando como exemplo. Ou o Corinthians pode rever essa decisão de repente? Se o Dorival não aceitar, o Corinthians vai dar uma segurada, ô Luísa, porque não tem um interino, na verdade, né? O técnico do Sub-20, Orlando, tá mais ameaçado que o Ramon. Aliás, no Corinthians está todo mundo ameaçado, né? O presidente, o técnico do profissional, o técnico do Sub-20. Então, o Corinthians se por acaso der errado com o Dorival, o Corinthians vai dar uma segurada, vai dar aquele migué, perigoso aparecer até um dirigente dizendo não tem nada, o Ramon é o nosso técnico, aquelas coisas absurdas, e vai segurar para o Ramon ser o técnico do Corinthians contra o Sport. E aí tentar avançar no plano B, plano C, enfim, mas o Dorival é realmente esse plano A do Corinthians, só não vai ser técnico realmente se ele não quiser, mas eu não... O Ramon continua caindo no Corinthians, não tem jeito. O Corinthians vai buscar um novo treinador, até porque, Luísa, o Ramon hoje, eu não vou falar que ele perdeu 100% o elenco, porque tem jogadores ali que são fechados com o Ramon. Caso do Carrídio, por exemplo, o Romero, mas grande parte do elenco não gosta do trabalho do Ramon, inclusive usam o termo panela. Isso é uma coisa que isso já aconteceu no Vasco também. Na verdade, não é nem o Ramon, tá? O termo paneleiro, que eu ouço muito dentro do Corinthians, os jogadores me falam, é pro Emiliano. Então, assim, ele meio que perdeu o grupo, e a diretoria sabe quando perde o grupo, enfim, é o final de tudo, né? Eles vão suportando tudo, mas aí o treinador perde o elenco, aí já era. Não dá para falar que perdeu 100% por conta desses jogadores, né? O Carrídio só existe hoje no Corinthians por conta do Emiliano, o próprio José Martínez, enfim. Mas muitos jogadores do elenco insatisfeitos com o nosso querido Ramon Dias, mais com o Emiliano do que com o Ramon, viu? E ontem a gente viu a entrevista, né, na zona mista do Memphis. O Memphis demitiu, né, o
o Ramon Dias logo após a derrota contra o Fluminense. Então ele continua caindo. Se o Dorival não aceitar, ô Luísa, vai ser questão de tempo para encontrar outro treinador. E aí o interino é o Ramon Dias. Opa, o Memphis ontem ligou o modo sincerão, mas detonou, viu? Não foi que ele disparou críticas, não, ele detonou. A gente já vai ver a declaração do Memphis. Mas antes, vamos ver a declaração de outro personagem dessa história que acaba, querendo ou não, tendo influência também, que é o presidente da principal organizada do Clube da Gaviões da Fiel, o Alexandre Domênico. Ele também fez campanha contra o Ramon, ou seja, agora o técnico não tem mais o apoio da organizada também. Ramon Dias, muito obrigado pelos serviços prestados, temos muita gratidão pela saída do rebaixamento e o memorável título paulista. Mas, infelizmente, seu trabalho no Coringão já deu. Já está chegando a 1 ano na liderança da equipe, sem um esquema definido e sem planejamento assertivo. Hoje, sua permanência está insustentável. E aí a gente traz essa declaração, não é nem para dar um peso muito grande à torcida organizada, mas a gente sabe como esta torcida tem, sim, uma influência política dentro do Corinthians muito grande e é aliada ali do presidente Augusto Melo. Né? Sim, ajudaram a eleger o presidente Augusto Melo. Né? Pois é. Ô, Hernan, do ponto de vista do Dorival, ele já negou o Santos, ele já estava naquele momento ali, né, reflexivo, depois de sair da seleção. A gente tem alguma percepção ou informação do que ele está pensando nesse momento? De repente, ele pode se interessar pelo Corinthians? Sim. O Dorival, assim, até o início dessa semana, o Dorival não tinha recebido contato nenhum. A questão com o Corinthians começou ontem à noite e ela foi crescendo agora pela manhã, como o Samir falou, em reuniões, em reuniões entre a cúpula corintiana. E tem aquela velha história, né? Muitas vezes não é o dirigente, não é o presidente, não é o Fabinho Soldado. Parênteses, né? O Fabinho Soldado trabalhou com o Dorival no Flamengo, né? Eles têm uma ótima relação, inclusive. Às vezes é uma pessoa próxima ao Augusto, e o Augusto tem muitas pessoas que trabalham com ele ali no dia a dia, que fazem esse trabalho de fazer o primeiro contato, fazer o primeiro approach ali, seja com o jogador, seja com o empresário de jogador, com o empresário de treinador. Então, esses primeiros contatos foram muito recentes, de hoje pela manhã, ontem à noite, hoje pela manhã, e o Dorival já estava convencido de voltar a ouvir o mercado. Não tinha escutado São Paulo, não tinha acordo nenhum com São Paulo, não tinha recebido ligação do Marcelo Teixeira. Inclusive, o Musetti vai entrar mais tarde com a gente, pode ter uma mudança de cenário na questão do técnico do Santos. Mas o Corinthians é aquela coisa, é um time gigantesco, com uma torcida gigantesca, está disputando aí Copa do Brasil, está disputando Campeonato Brasileiro, é o atual campeão paulista, é um time que tem ótimos jogadores, tem jogadores importantes como o Memphis, como o Yuri Alberto. Então, assim, para o Dorival seria uma volta depois de um baque da seleção brasileira. Então, avaliaria muito bem como está avaliando essa volta ao Corinthians. Então, para o Dorival seria um ótimo momento para se refazer do que aconteceu na seleção brasileira. Porque até então ele tinha contrato para ser técnico da seleção na Copa, né? E isso foi um baque muito grande sair agora depois do que aconteceu lá na Argentina. Então, o Corinthians seria um excelente caminho, e é o que ele está avaliando. Tá aí, ó, se o Coringão interessa ao Dorival e o Dorival se interessa pelo Corinthians, pode dar match, né? O que a gente está... Claro, né? Vamos acompanhar essa história, mas está caminhando nesse sentido. Ainda mais depois da declaração do Memphis Depay ontem. Olha, como eu falei, ligou o modo sincerão, viu? Como poucas vezes eu vi um jogador assim detonar o técnico. Vamos ouvir o que ele falou. He's a very good player, and he brings something extra to the team. He plays complementary with me and Yuri, so if he plays, of course, I benefit of that because I can stay more in front. But in my opinion, if a player is absent, there should be another player or another way of playing that we still know how to attack or know how to find me in between the lines or in the game. And yeah, that's something that I just can't say. Like, we should be able to find a way to control the game, to look for opportunities, to create chances,
to find me in the right places to be dangerous. Yeah. But if that's not the case, then yeah, that's homework for Corinthians, no? O Memphis deu essa declaração, mas depois ele falou uma frase ainda mais forte, que a gente tem na tela aí para vocês. Ele disse o seguinte: sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então, você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time. E temos que estudar o jogo se quisermos crescer. Ou seja, pela declaração, ele expõe aí os problemas táticos do time publicamente, né? Fala muito sobre o trabalho do treinador. Tem alguns pontos para a gente analisar, porque pode ser considerado uma quebra de hierarquia, né? Um jogador expor publicamente, teoricamente, seu chefe, que é o treinador, mas também falou algumas verdades que podem ser analisadas. E aí, Samir e Hernan também, como é que essa declaração caiu dentro do Corinthians? Foi visto como realmente ele tem razão, concordamos, e para mim dá a entender que o caldo entornou, ou passou do ponto, o papel do jogador não é fazer isso? Como isso foi encarado, Samir? Olha, eu tenho uns bastidores sobre isso, né? Porque eu conversei com algumas pessoas, inclusive ontem, né? Ainda após o jogo, e pessoas importantes no Corinthians, uma delas me disse o seguinte: Samir, a gente avisou que o Memphis vivia falando mal dele aí pelos 4 cantos no CT Joaquim Grava. Ele não acreditou, agora foi em público. E aí a pessoa completou ainda a conversa dizendo o seguinte: ô Luísa, e o holandês tem razão. Então, quer dizer, muita gente, vou te falar, foi uma... Não dá para a gente ter uma porcentagem, claro, mas, na verdade, eu não ouvi ninguém dentro do Corinthians, mas eu resumi assim, que não tenha concordado com o Memphis. E ainda já me falaram, tem esse acréscimo de informação, né, de bastidores, que o Memphis já criticava muito o trabalho dele internamente lá no CT Joaquim Grava. Só que ontem resolveu, né, externar tudo aí nos microfones. E detalhe, né? O Samir conversou com uma fonte que já foi mais no caminho do tipo, ó, tem razão e tal. Conversei com uma fonte, mas essa minha fonte, ô Samir e Lu, um pouco mais na defensiva. Ah, não, a gente respeita muito a opinião do Memphis, mas é a opinião do Memphis. Não vamos entrar na onda aqui e tomar partido, porque se tomar partido e ficar do lado de jogador, aí daqui a pouco o jogador não tem razão e comissão técnica tem, aí a gente fica mudando muito de lado. Falei com uma pessoa de staff lá de dentro do Corinthians, né? Então, assim, tem que respeitar, é a opinião dele, a gente só observa e respeita a opinião. Então, assim, é óbvio que o Memphis é muito delicado o tema Memphis, né? Porque ele é um cara que tem uma opinião, ele é um cara de muita personalidade e ele é um tema sensível dentro do Corinthians, porque todo mundo respeita muito e ele é um cara que se dá o respeito. Então, quando ele externa um incômodo para o torcedor, via entrevistas, ou ele bate numa entidade como bateu na CBF depois do jogo contra o Vasco, todo mundo fica muito com o alerta ligado lá dentro do Corinthians, porque é um jogador que está ficando muito grande lá dentro. E essa situação de ontem, de fato, deixou todo mundo meio que, opa, e agora? O que vai acontecer? E está acontecendo o que está realmente acontecendo. Provavelmente a saída do Ramon Dias. O caldo entornando. É isso, minha gente. Esse é o clima do Coringão hoje, hein? Essa crise instalada que deve ocasionar na saída do Ramon Dias, da dupla, né? Ramon Dias e Emiliano Dias. Mas a gente vai acompanhando essa história. Qualquer novidade a gente volta a falar sobre isso. O Samir reaparece aqui como num passe de mágica. E o Hernan tá ali, né? Só no telefone dele. Qualquer novidade a gente traz. Samir, meu amigo, muito obrigada mais uma vez, viu? Boas apurações para você. Só não pode marcar um clássico contra o Palmeiras, senão o Ramon fica. Porque no ano passado ele ia ser demitido antes do derby, aí o Corinthians ganha o derby, né, no final de 2024. Ele ia ser demitido se não conquistasse o título paulista, né, diante do Palmeiras, e venceu o Palmeiras novamente, ficou. Olha a tabela aí, ô Luiz, apareceu o Palmeiras pela frente até sábado, não. Aí o Ramon fica, hein? Não, mas é porque já perdeu, ô Samir, mas é porque já perdeu no sábado, então esquece.
Sim, é que eu tô brincando, né? Só se aparecesse de novo, que é uma coisa Ele tá impossível. provocando os palmeirenses. Aqui tem muito palmeirense vendo a live, viu? Deixa você com Não eles, é viu, provocando o Samir? palmeirense, não. É que o Palmeiras gosta de salvar o Ramon mesmo. É incrível, né? Só que agora não dá mais, né? Quer dizer, vai depender do Dorival e depois de... Caso o Dorival não aceite, eles vão continuar no mercado em busca de outro técnico, porque chegou, né, realmente aí a trajetória do Ramon parece que chegou ao fim. Mas é claro, né? Se tratando de Augusto Melo, principalmente, a gente tem que aguardar, porque se eles não encontrarem ninguém, aí vence o Sport, aí depois vence na Sul-Americana, a gente sabe como funcionam as coisas no clube, mas tem tudo aí para o Dorival Júnior ser o novo técnico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Valeu, Luiz. Espero que você tenha gostado do café ontem. O Hernan vai ficar tomando esse cafezinho amargo aí que ele traz, não sei de onde. Outra bebida, gente. Agora como é que eu vou me acostumar com o nosso cafezinho aqui de sempre, depois dessa? Vai ter que voltar aqui, eu sabia, pra gente tomar café. Valeu, meu amigo. E acho que fica uma reflexão também, né, do poder que o Memphis está conquistando dentro do Corinthians, porque ele já indicou o tratamento lá na Espanha para o Garro, agora está indicando até um técnico europeu, então é curioso isso também. Ele tem uma presença muito grande de organização, de uma cabeça, é muito perfil de jogador europeu, Sim. né? Essa coisa de você chegar, de você falar sobre a estrutura, enfim, que De normalmente você exercer não essa vê. liderança, né? De Sim. exercer, exatamente.